Boa tarde, turma, tudo bem? Aqui é o professor Antônio de Ciências. Já acabou tendo alguns transtornos, mas bora lá. O que a gente vai fazer de hoje? Bom, esse vídeo é especialmente para aqueles alunos que não tiveram, né, a oportunidade de estar com a gente pelo Google Meet, né, de acompanhar nossa aula pelo Meet. Tentar que a explicação do conteúdo, né, que ele acesse a maior parte dos alunos possível. Então, o que eu vou fazer? Né? Na aula que a gente teve hoje, né, no dia 23, o que a gente fez? No primeiro momento, a gente fez a correção da atividade anterior, né, sobre o movimento de rotação e translação da Terra e também sobre as estações do ano. Então, a gente fez a atividade, corrigiu e eu revisei esse conteúdo, né, que o movimento de rotação, esse movimento da Terra girando em torno do seu próprio eixo, e o movimento de translação é o movimento, né, em que a Terra gira em torno do Sol. Né? O movimento de rotação dura 24 horas. Ele ressalta, né, ele que divide o que é dia e o que é noite, define o que é dia e o que é noite. E o movimento de translação dura 365 dias, ele que vai definir as estações do ano. Isso porque, de acordo com o local em que a Terra se encontra nesse movimento de translação, determinadas regiões vai receber mais ou menos raios solares e tal. E é isso que define as estações do ano, resumidamente. E depois que a gente fez a correção dessa atividade, eu falei um pouco que a gente ia fazer hoje, que era a avaliação, né, uma atividade avaliativa com 6 questões, cada questão valendo um pontinho. Né? Então, copiar as questões no caderno, responder e me enviar até a nossa próxima aula. Bom? Ou então você pode imprimir também e colar no caderno. Né? Então, nessa atividade você tem um texto, né, que revisa alguns conteúdos. Né? Então, aqui ele fala um pouco da estrutura da Terra, vai falar da crosta, do manto e também, né, do núcleo, dessa estrutura da Terra. Além disso, né, a atividade também tem um textinho resumindo sobre os tipos de rocha. Então a gente abordou muito sobre a litrosfera, né, os tipos de rocha eram classificados a partir da sua formação. Então você tinha as rochas magmáticas, que eram, né, formadas a partir do esfriamento do magma, da lava. Você tinha também as rochas sedimentares, que eram formadas a partir da compactação, né, da junção de sedimentos vindos de outras rochas. E você tinha uma rocha metamórfica, né, que eram rochas formadas a partir da modificação de outros tipos de rochas, seja por evento, né, por questão de mudança de pressão ou por mudança de temperatura também. Além disso, né, aqui o texto também tem algumas informações sobre a circunferência da Terra, né, a esfericidade da Terra, melhor dizendo. Né, então, como a gente abordou, hoje o homem já foi ao espaço, né, você tem várias imagens que comprovam a esfericidade da Terra, mas antes, né, do próprio homem ir ao espaço e à Lua, você já tinha algumas provas, evidências que comprovavam a esfericidade da Terra, né, viagens de circunnavegação em torno do globo terrestre e outras evidências que também são ressaltadas aqui nessa atividade. A atividade também, né, contém novamente os conceitos de rotação e de translação. Né? Rotação, movimento da Terra em torno do seu eixo, e a translação, movimento da Terra girando em torno do Sol. Né? Resumidamente. Então, a atividade ela tem todos os conceitos e aqui chegamos na própria atividade em si. Como eu falei, são 6 questõezinhas. A primeira questão é sobre a estrutura da Terra, né? Tem o textinho também nessa mesma atividade que a gente já abordou. Aí você vai colocar o nome, né, de cada elemento. Não é obrigado a você fazer o desenho desse globo, né? Mas se você quiser também não tem problema. A questão número 2 ela vai falar um pouco sobre as esferas. Né? A gente abordou muito no primeiro bimestre sobre as esferas da Terra. Né? A gente falou principalmente, a gente iniciou falando da atmosfera, que é essa camada de ar, que ela é subdividida em várias, né, camadas, troposfera, estratosfera, mesosfera e tal. A gente falou das características delas, mas aqui no que importa mais é o conceito, né? A definição de atmosfera, né? Seriam as camadas de ar ou camadas de gases. Além disso, a gente abordou também a litrosfera no segundo momento, que foi essa camada mais rochosa, que envolve tanto uma parte da crosta, como também uma parte do manto. E a gente falou também, né, brevemente, da hidrosfera, que é o conjunto de águas, de oceanos, rios, de nuvens, desse próprio ciclo da água, né, da chuva e tal, do ciclo da água como um todo. Então essa é a atividade, você vai ler os enunciados na questão número 2 e vai ver qual que está certo. Ah, eu achei que era só um, o primeiro enunciado está certo.
era só o segundo, era o primeiro e o segundo, e aí você vai marcar a alternativa. Na número 3 a gente falou dos tipos de rocha, né? Então, os conteúdos que a gente abordou muito também no primeiro bimestre, né? Os 3 tipos de rochas, a metamórfica, a magmática e a sedimentar. E aí você vai analisar os alternativos e vai marcar. Não é para você marcar X, é para você fazer a relação. No primeiro enunciado, por exemplo, esse tipo de rocha tem sua formação a partir do acúmulo de resíduos de outros tipos de rocha. Aí você vai pensar, então que tipo de rocha é esse que se forma a partir da compactação dos sedimentos de outra rocha? Você vai assinalar, é A, é B ou é C. Na número 4, a gente tem uma atividade que a gente já abordou também, né? Que é falando um pouco das rochas a partir de determinados processos. Então, essa imagem aqui, ela tem um determinado tipo de processo e você vai analisar que tipo de rocha, né, que ela é formada a partir do esfriamento da lava ou do magma. É sedimentar, é metamórfica, é fossilizada, é magmática. Você vai marcar. Na quinta questão, você vai marcar, então você vai assinalar a alternativa. Essa questão é mais voltada, como a gente falou, das comprovações dos meios utilizados para comprovar a esfericidade da Terra. Né? Então você vai assinalar a questão que tem somente explicações que provam a esfericidade da Terra. E por último, a número 6, né, para você complementar o texto. Né? Você tem o meu textinho e você tem algumas palavras que a gente já estudou. Né? Rotação, translação, solução. Você vai analisar o texto e vai complementar com essas palavrinhas, tá bom? Qualquer dúvida também, por favor, procure. Eu estou com dúvida, não deixe de fazer não. Manda mensagem, eu procuro responder o mais rápido possível. Às vezes eu demoro um pouquinho, mas sempre respondo os alunos, tá bom, turma? Então essa é a nossa atividade avaliativa, uma atividade que vale 6 pontos, né? Então vocês fazem, copiam no caderno, ou imprime e cola no caderno, responde e me envia. Bom, vocês podem enviar até a nossa próxima aula, né? Na sexta-feira, que aí vai ser o dia 30. Bom? Bom, a gente encerra por aqui e até a próxima aula.